boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá? Daqui a pouquinho, às 21 horas, a gente vai começar um bate-papo muito especial com Marcelo Colares, da TST Brasil, para falar muito sobre consultoria em saúde e segurança no trabalho, tá bom? Não perca. Vai convidando aí o pessoal, tá? O assunto hoje vai ser muito legal com Marcelo Colares, vivendo de consultoria. A gente vai falar sobre as nossas experiências vividas com consultoria, tá? Dar algumas dicas de como você deve se comportar e oferecer um serviço diferenciado. Consultoria. Então vai convidando o pessoal. Marcelo tá aqui. Vai convidando o pessoal aí pra gente falar muito sobre consultoria daqui a pouquinho. Tô só aguardando o Marcelo chegar, tá? Vou procurar aqui o Marcelo. Boa noite, boa noite. Vai enviando, pessoal, se vocês puderem, para o maior número de pessoas possível, para que a gente possa aprender juntos, ok? Boa noite. E aí, Ricardo, boa noite, meu irmão. Tá me ouvindo bem? Deu um pouquinho de eco, mas Tá eu tô te conseguindo ouvindo. me Você tá ouvir me bem? ouvindo? Tô. Me ouvindo bem. Vou só baixar aqui um pouquinho o meu volume, que pode ser problema de conexão. Só um Tá. minutinho. Tá me ouvindo bem agora? Te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Legal? Todo Tá mundo bem? conseguindo me Boa ouvir? noite, viu, gente? Sim, normal. Baixa aqui. Ok? E aí? Eu sei que não estivesse me ouvindo bem. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nosso bate-papo hoje vai ser com Marcelo Colares, tá? Sobre consultoria em saúde e segurança no trabalho. Marcelo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que segue a gente, tá certo? Fique à vontade. Certo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar participando aí dessa live aí com você. Acompanho a sua página aí há bastante tempo também e fico feliz aí pelo convite. Só pedir que o pessoal que está participando, se puder enviar essa live para o maior número de pessoas possível, fiquem à vontade. O assunto aqui hoje com certeza vai ajudar bastante, principalmente para quem está iniciando na carreira de saúde e segurança do trabalho e pensando em trabalhar com consultoria. Não é isso, Marcelo? Muitos profissionais hoje em dia deixam de trabalhar de CLT para viver de consultoria, não é isso? É verdade. Muita gente, eu digo, acho que a maioria, né? A maioria, mas eu também acho que isso também é muito devido ao que é aplicado nos cursos hoje em dia, né? Eles sempre, eles sempre buscam ali, né, a, uma estabilidade para aquele aluno. Geralmente as pessoas buscam uma estabilidade, né? Então o curso ele não amplia muito essa questão na nossa cabeça, né? No nosso ensino ali. Geralmente você entra num curso técnico, as pessoas almejam trabalhar ali numa grande empresa, trabalhar vamos dizer assim, numa Petrobras, né? Uma empresa grande, passar num concurso público. Esse é a maioria das pessoas tem esse foco, né? Eu penso um pouco diferente, Ricardo. Eu sou suspeito para falar disso porque com a segurança do trabalho, quando eu estudei, né? Quando eu fiz o curso, que eu fui ter o meu primeiro estágio, então, assim, foi num momento bem difícil da minha vida. E eu acho que isso ajudou muito, porque a gente vê muitas pessoas fazendo o curso por fazer, infelizmente, né? É uma quantidade muito pouca de pessoas que terminam o curso e quer realmente exercer, né, a profissão como técnico de segurança do trabalho. Geralmente quer fazer um curso, né? Vamos ver o que vai dar. Nas primeiras aulas, né, a gente vê isso, né? Por que você está aqui? O que você te identificou na área? Ah, estou buscando, né, uma área nova, né? E isso, para mim, fez muita diferença no início, porque quando eu fui fazer um curso,
eu era do comércio e eu fui fazer um curso técnico e o meu principal objetivo era contribuir na vida do meu próximo de alguma forma. Eu queria fazer a diferença, né? Eu não queria só ter um trabalho para ganhar dinheiro. Então, eu fui no intuito de fazer enfermagem. E aí, chegando no curso, eu vi aquela cartilha gigante, assim, de vários cursos, né? Curso de enfermagem, curso de RH, curso de administração, curso de segurança do trabalho. E eu lendo aquela cartilha toda, quando eu vi segurança do trabalho, prevenção de acidente, né? E eu querendo cuidar do acidentado, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, poxa, cara, eu tenho que fazer esse curso aqui, é um curso de prevenção, é um curso que a gente consegue conversar muito com os trabalhadores a respeito, né, da segurança deles no ambiente de trabalho para que eles possam voltar para casa. E aí eu apaixonei por isso, cara. Fiquei muito entusiasmado com o curso. Tá me ouvindo, Ricardo? Posso falar? Marcelo, tá conseguindo me ouvir bem? Está com problema de conexão. O pessoal aqui também já falou que está com problemas de conexão. Eu não sei se é sinal aqui em Fortaleza ou é aí na sua cidade, tá certo? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Quem estiver Ok, então a gente ouvindo vai dar. bem, manda um joinha aí, gente. O pessoal está entrando aqui, tá, pessoal? É importante que vocês participem. Se quiser fazer alguma pergunta para mim ou para o Marcelo, fiquem à vontade. E ao longo desse bate-papo a gente vai, com certeza, tirar para respondê-las, tá? Marcelo, você acaba de falar em relação à questão da vocação, né? A maioria das pessoas tem essa dificuldade inicial de identificar qual é o seu propósito. Eu, graças a Deus, assim como você, isso é o que me parece, eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo. Nós que trabalhamos com segurança no trabalho, ou quando aceitamos trabalhar com pessoas, nós temos que ser apaixonados pela nossa profissão, porque é uma dedicação diária, né? A gente se compromete, a gente assume um compromisso, uma responsabilidade gigantesca que é cuidar do próximo. E se você não tiver vocação, se você não for apaixonado, então é impossível você ter vocação profissional na carreira. Você falar também, ponto que você citou, conhecer o meu curso técnico também, isso há muito atrás, quando eu entrei na sala de aula, em torno de 50 pessoas. Hoje em dia, só tem 4 comigo que exercem a profissão hoje atualmente. Como é que você vê isso? Como é que você consegue visualizar tudo isso? Ricardo, eu vejo isso, justamente isso que você falou. A gente tem que ser realmente apaixonado pela profissão. Eu não falo só para nós técnicos. A gente, quando visita outras áreas, visita outras empresas, assim, né? Então, assim, a gente percebe quem realmente gosta do trabalho e quem não gosta do trabalho, né? Isso é muito fácil da gente perceber quando a gente conversa com a pessoa. Então, assim, não existe um propósito sem ter uma identidade, né? A pessoa ela tem que conhecer a identidade dela, gostar daquilo que ela faz para que aquilo ali se torne o propósito dela. Eu acho que travou a sua conexão. Travou não, voltou. Então, quando a gente conhece o que a gente realmente quer, né, é bem diferente, cara. A gente faz apaixonado, a gente faz... Tá conseguindo me ouvir legal? Tô ouvindo, tá? Pedir que o pessoal desculpa, né? Porque a conexão realmente não tá legal hoje aqui em Fortaleza. O tempo tá nebuloso. Muita gente fazendo live esse horário e basicamente fica complicado da gente conseguir sinal, tá? Mas a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo e se a gente não conseguir finalizar tudo isso, com certeza a gente vai marcar um outro dia para falar sobre isso. Marcelo, eu sei que você é empreendedor hoje em dia, você é consultor, você trabalha com consultoria em segurança no trabalho, então as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, até identificar o que é uma consultoria e o que é uma assessoria, tá? Queria que você explicasse de forma rápida para que as pessoas entendessem. Hoje o trabalho que a gente faz de consultoria, né, nas empresas, a gente
faz um levantamento dessa empresa, né? Eu acho que, a partir de tudo, o início de tudo vem com a apresentação de você falar que sabe fazer aquilo, né? A gente vê que muitos profissionais da área, eles perdem a oportunidade de trabalhar com a consultoria, com assessoria, justamente por eles não falarem o que fazem. Eu conheço inúmeros técnicos em segurança do trabalho aqui na minha região. Eu sou aqui da região aqui do Litoral Capixaba, onde tem a unidade da Samarco, né, a unidade do Porto de Ubu. Então, quando aconteceu o acidente, eu vi muitos profissionais ficando desempregados e eu pensei que ia vir uma demanda, eu pensei que ia vir um tsunami de empresas de consultoria e assessoria abrindo, porque eram muitos técnicos. E eu conheço muitos que foram embora, outros abriram comércio, e assim, não atuaram nessa área, né? Então, assim, a quantidade de empresas que a gente passa pela rua, Ricardo, e a gente vê, eu não falo só da minha cidade, da sua cidade, você passa, você vê posto de gasolina, você vê supermercado, você vê açougue, você vê oficina mecânica, serralheria, marmoraria, e isso mexeu muito comigo, porque essas são os ramos de atividades econômicas que estão meio que invisível à vista dos profissionais da área da segurança, né? Que acredita que só pode ir lá, me arruma um emprego, toma aqui um currículo meu, e não fala, pô, cara, deixa eu fazer um levantamento de risco. Eu acho que essa apresentação de você buscar a empresa, conversar com o empreendedor ali, né, o empresário, e alertar ele coisas que muitas vezes ele nem sabe, cara, que ele precisa, né? Ele fala, pô, cara, mas ninguém nunca me pediu isso, eu nunca precisei disso, mas aí você começa a mostrar para ele o que pode acontecer se ele continuar com aquilo, e aquilo acaba que já se torna uma assessoria, uma consultoria. Eu sou para te falar que a maioria dos meus clientes, eles se tornaram amigos por eu visitar, muitas vezes batia a porta na minha cara. E aí eu não deixei de voltar neles, entendeu? De falar, cara, olha só, você tem que... Porque é um propósito, né? O que a gente acabou de falar. O meu propósito, ele é realmente evitar que o acidente aconteça. Eu já vivi algumas camadas do trabalho. Eu já fui funcionário, eu já fui empreendedor em outro segmento. Hoje eu sou um profissional da área da segurança. Então, assim, eu tô como profissional da área da segurança nessa etapa da minha vida, né? Mas posso mudar, eu posso ficar apaixonado por uma outra área, mas eu vejo que o meu propósito é muito forte na área da segurança do trabalho. Então, explanar isso para os empreendedores, para os empresários, é de grande importância. É tipo uma assessoria já gratuita, sabe? A gente já mostra para o cara, ó, cara, isso está acontecendo. O cara muitas vezes fala assim, cara, como é que eu te pago? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Então, é essa questão que vem, né? Que a gente... Muitas vezes eu não posso... Eu já vi profissionais falar assim, ó, mas eu só vou fazer um levantamento de risco aqui e te falar quais são os riscos se tiver um contrato. E não é bem isso. A gente tem que ter propósito. É o que a gente falou no início. Quando você tem propósito de fazer algo e de viver aquilo ali, isso muda completamente. Elas vão se abrindo. Esse cara que muitas vezes você dá uma assessoria a ele gratuita e de falar o que está acontecendo, muitas vezes esse cara te contrata e te indica. Fala, pô, cara, tem uma outra empresa de um amigo meu que está precisando. Então, eu tenho contratos com pequenas empresas, né? Que eu quando iniciei, eu não iniciei querendo ir para uma grande empresa. Eu quis atender pequenas empresas, supermercados, postos de combustíveis. Então, as coisas vão acontecendo, é muito natural quando a gente está empenhado naquilo e a gente não está em busca de um grande resultado financeiro. Vamos ser sinceros, finanças, né? Então, quando eu atendi um primeiro supermercado pequenininho, e que eu fui lá e falei, pô, tem que ter um treinamento de EPI, tem que ter um treinamento ali no açougue, tem que ter uma luva de malha de aço, comecei a conversar isso com ele. Então ele gostou, eu tinha uma visita
para fazer com ele. A cada 15 dias eu ia na empresa dele. Eu ia 2 vezes por semana, Ricardo, que era um dos meus primeiros clientes, então eu visitava ele muito. Aí um dia ele falou assim, cara, eu tô com um problema com o meu sócio, numa obra que a gente é sócio e tal. Você mexe com isso também em obra? Aí eu falei, mexo, cara, isso é para qualquer área e tal. Aí ele falou, então tá, vou te apresentar meu sócio, a gente vai conversar e tal. E aí eu comecei a prestar um serviço para ele na construção, né, na construção civil. Lembrando que eu não sabia fazer um PCMAT. Eu não sabia nem por onde começar com o PCMAT. E foi aí que eu comecei a minha primeira parceria, que eu chamei uma professora minha do curso técnico. Falei, poxa, professora, tem um serviço e tal. Fiz uma parceria com ela, que ela ganhava, eu ganhava também, e a gente foi atender essa construção civil, que por ironia do destino aí, a mão de Deus mesmo, o sócio dele na construção civil tem uma rede de supermercados aí, que hoje a gente atende toda a rede de supermercado, atende aí algumas obras deles aí, e isso ajudou muito para a gente poder... a gente entrar no mercado, né? Então, é aquele pequeno mercadinho que você nunca imagina que vai sair alguma coisa dali, aquilo ali vai acontecendo um tanto de coisa na vida da gente aí, que é justamente esse propósito, né? Isso. Eu vejo muito um profissional reclamando sobre a questão de oportunidade. Oportunidade tem diariamente. Eu concordo com você nesse ponto. O que falta, na maioria das vezes, a gente vive a nossa classe vive uma situação de comodismo que às vezes chega a ser revoltante, entendeu? Pelo menos eu não sou adepto desse tipo de comodismo. As pessoas não mudam, as pessoas não evoluem, as pessoas não procuram estudar, as pessoas não procuram se atualizar, as pessoas não procuram ser diferente do que existe, e com isso vai perdendo espaço. Nós vivemos hoje em dia a era da transformação. Por que eu falo isso? Nós deixamos de ser somente técnico e passamos a ser gestão. A área de segurança do trabalho hoje em dia é gestão de pessoas, é gestão de material, é gestão de insumos, então tem muita coisa envolvida. E se você não se qualifica para isso, se você não estuda, se você não se atualiza, você vai perder mercado, porque é uma concorrência. A concorrência ela é diária, é pela vaga de mercado, é pela vaga de técnico de segurança no hospital, na construção civil, pela vaga de consultor, de assessor técnico. E o que diferencia você dos outros é o que você faz de diferente para o outro. Então, o que eu vejo, às vezes, na maioria das vezes, Marcelo, é que as pessoas não sabem, às vezes, nem qual é a finalidade de um consultor. O que é que a sua profissão exige, o que é que você tem que conhecer, como é que você tem que fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tipos de serviço. A gente tem variados tipos de serviços que podem ser oferecidos por consultores. Ricardo, eu tô vendo que tem um público aqui bacana pra gente, e eu achei muito importante esse pessoal estar presente aí. De repente tem algum técnico aí que almeja trabalhar com consultoria, então eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei num estágio que eu nem tinha remuneração. Depois que eu fui começar a ter alguma coisinha, então eu tentei absorver muito ali ao máximo, né? Ao máximo. Então, quando eu decidi entrar para a área da consultoria, eu já tinha tido experiências com salários muito pequenininhos mesmo, era só mesmo para eu entrar na área, para eu conhecer, e eu vejo que uma grande oportunidade que a gente tem no mercado, cara, que hoje a área da segurança, a gente vê a tecnologia que a gente tem, muitos assuntos eu acompanho aí na sua página, acompanho em outras páginas, em grupos, então hoje está muito fácil, e não me entendam quem está aqui online agora, que eu sou um cara que estou há milhões de anos no mercado e que eu sou um cara totalmente diferente de todos vocês, porque eu passei muita necessidade para mim poder atuar na área. Hoje, eu sou o tipo do cara consultor que eu posso entrar em uma empresa e se a empresa me solicitar qualquer tipo de serviço relacionado à segurança do trabalho, hoje eu tenho parceiros, né, parceiros suficientes para que eu possa atender essa empresa. Então, eu tenho que estar me especializando muito na área a respeito de qualquer assunto ligado à segurança do trabalho. A gente sabe que as normas,
elas são entrelaçadas uma na outra. Não tem como, vamos falar da atualidade hoje, a NR1, não tem como a gente falar da NR1 sem a gente falar da NR9, que é o PCMSO, que está ligado uma na outra, sem a NR6, que é equipamento de proteção individual e tantas outras. Então, quando eu entro numa empresa e eu já visualizo que tem aquele tipo de serviço, hoje particularmente, eu já não dou mais um treinamento de slide, né? Eu falo um treinamento de NR, onde eu tenho que passar. Isso eu já consegui ter parceiros para que eu falasse assim, ó, hoje a sua agenda é ali, ó, você vai lá fazer aquele treinamento de tal situação. Então, isso me ajuda muito a ter parceiros. A gente, como técnico de segurança do trabalho, nunca nós vamos conseguir desenvolver um trabalho sozinho. Isso pode esquecer. Então, nunca acha que a pessoa é o seu concorrente ou que você é o concorrente do outro. É um mercado que a gente tem que crescer. Quando eu vejo a gente sendo quarto no ranking mundial em acidentes de trabalho e a gente vê desunião nessa área, é muito um absurdo. Às vezes eu até discuto com alguns profissionais em alguns grupos pelo fato de pedir uma documentação. Tem um modelo de análise ergonômica para me dar aí? Então, cara, quando a gente busca... Eu posso não ser um cara expert em análise ergonômica, mas eu tenho uma parceira que ela é top na ergonomia. Então, algumas coisas eu sei identificar como técnico. Eu chego no supermercado, se eu ver que o check-out e as cadeiras não estão alinhadas de acordo, tem que ser a NR17, que é onde que está ainda dentro da minha ossada avaliar isso. Mas eu busco ela que é a referência. Eu falo, ó, lá tem um trabalho para você, eu vou te chamar. Só que profissional, empreendedor, empresário, aqui você precisa de uma análise ergonômica. A NR1 tá vindo aí, Ricardo, que a gente tem que ter essa gestão completa. Se a gente não ter, a gente tá fora do mercado. Igual, quem tiver aqui como técnico em segurança, se um dia eu tiver uma prestação de serviço que a empresa tem uma filial que seja na sua cidade, você pode ter certeza que eu vou entrar num grupo do WhatsApp da sua cidade e vou buscar quem é técnico de segurança, que eu vou atender essa empresa aí com você aí fazendo o serviço para mim. Então, isso é uma visão que eu busco ter, né? Pelo fato da gente vivenciar isso. O PDCA da NR1, vamos dizer, né? Eu já perdi empresas por eu não fazer parceria. Então, eu jamais vou perder uma empresa pelo fato de uma parceria. Não combina essa desunião na nossa área. Pelo contrário, a gente tem que ser parceiro dessas pessoas, né? Então, isso é de grande importância. Às vezes eu posto alguns vídeos dentro de algumas áreas que eu almejava, era o meu maior sonho. Eu pensava assim, eu vou me tornar um profissional da segurança do trabalho e eu quero embarcar, eu quero entrar numa embarcação, numa plataforma. Então, quando eu tive essa experiência de trabalho, eu falei assim, cara, eu não quero ficar longe da minha família. Eu acho que tem profissionais que podem fazer isso lá por mim e dá para mim ficar quietinho aqui e continuar nas minhas pequenas empresas. Hoje já algumas outras empresas que já são maiores, que isso vai... É uma coisa, efeito bola de neve. Um cliente te fala de outro, te fala para outro e fala, quando você vai ver, aquela situação tá toda ali, né? Hoje, na hora que você me pediu minha formação, eu falei assim, cara, tem coisa que eu nem falei ali, igual a NR15 a 16, quando a gente estuda um pouquinho a NR15 a 16, a gente cria uma barreira tão grande no auxílio de perícia judicial trabalhista que, se você estudar as duas NR, você participa de uma perícia, cara. Você pode participar de uma perícia e discutir o assunto. É lógico que você tem que ler o processo e tudo, mas não criem barreiras, né, que te afastem de prestar um serviço para uma empresa. Hoje eu vejo assim, ó, se eu tivesse no início, eu iria passar por todos os supermercados da minha cidade e ia falar, gente, eu faço um treinamento de EPI, só, eu não sei mais nada, eu não sei fazer avaliação, eu não sei fazer documento. Um exemplo. Então, cara, esse treinamento ele é essencial para cumprir aí algumas exigências do E-Social, que no ano que vem entra aí em vigor. E não existe mais desculpa para, eu não tenho oportunidade, não, isso aí já não vai colar mais a partir desse ano que vem. Não tem como, né, Ricardo?
Isso, até é importante tu falar, Marcelo, em relação a essas questões. Quando a gente fala de quarto país do mundo, onde há o maior índice de acidente de trabalho, a gente está falando de números que não são reais, né? A gente está falando disso, porque há muita omissão na emissão da caixa, da comunicação de acidente de trabalho. Então, são números que não são reais. Mas, mesmo assim, são números de guerras, tá? E o que eu vejo, assim, na maioria das vezes, são profissionais que vê essas informações, que lidar com isso diariamente, mas que realmente preferem ficar naquela zona de conforto, né? Com o traseiro, desculpa a palavra, sentado dentro de um escritório ou de uma empresa lá, mal sai para conhecer seu colaborador, para conhecer as necessidades, para conhecer o que é de fato, o que precisa ser feito de melhorias, o que é que precisa ser proposto para o empregador, para que de fato ele faça segurança no trabalho, e na hora que acontece um acidente de trabalho fica o desespero, fica aquela situação de desespero. O que falta, eu até vou citar uma situação que aconteceu comigo, quando o meu primeiro registro profissional na minha carteira de técnico de segurança do trabalho, eu tenho 7 dias de registro. Eu pedi demissão da empresa que me contratou. Como é que foi isso? Eu entrei numa empresa para trabalhar na construção civil, a empresa não tinha nada de segurança no trabalho, estava tudo errado, o pessoal trabalhando há dias, sem carteira assinada, sem exame admissional, sem EPI, sem nada, fiz um relatório técnico, coloquei todas as normas, isso é a primeira experiência profissional. E não é todo mundo que faz isso. Levei para a representante da empresa, ela me disse que era muito caro fazer segurança no trabalho. Ela me disse desse jeito, nunca que eu me esqueci, e desde então eu sempre tive isso muito comigo. Eu vou trabalhar numa empresa onde eu já sei que a empresa não quer investir em segurança no trabalho, onde a empresa não está preocupada com a vida, não está preocupada em transformar o ambiente em condições mínimas para que as pessoas possam desempenhar suas atividades e possam retornar para casa de uma forma segura. Eu não posso continuar com isso. É um compromisso que a gente assume, uma responsabilidade com a vida. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade para a gente e também com o outro. Durante muito tempo, Marcelo, eu trabalhei com consultoria. Eu tive a oportunidade de viajar aqui na região Norte e Nordeste, fazendo treinamento, avaliações ambientais para elaboração de laudo, fazendo basicamente o que você faz. E o que eu vejo também, eu ficava me questionando, por que com a empresa do Maranhão me contrata, que mora em Fortaleza, para mim ir para São Luís, fazer serviço, fazer treinamento de brigada, fazer curso de formação de CIPA, realizar avaliação ambiental para elaboração de PPRA. Será que São Luís não tem mão de obra qualificada? Eu ficava me questionando isso. E às vezes você vê no dia a dia que quando você conversa com outros profissionais, as pessoas não conseguem nem interpretar um programa preventivo de risco ambiental. Não conseguem saber qual é a documentação básica que a empresa tem que ter, dependendo do ramo, para que ela possa estar em funcionamento. Então, isso tem que ser revisto. As pessoas têm que parar um pouquinho, sair daquela zona de conforto, colocar a cara a tapa, estudar, tá? Estudar mesmo, diariamente, tem que estudar todo dia tem informação, todo dia tem novidade, porque se você é bom no que você faz, você tem mercado. Quem está desempregado é quem realmente vive naquela zona do comodismo. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão, claro que a gente vive uma situação completamente diferente de tudo que a gente já viveu, né? Já viveu totalmente diferente essa questão da pandemia da Covid, só que eu vejo na dificuldade grandes oportunidades. Eu sou muito adepto disso. Toda dificuldade está preparando você, está lhe maturando para você conseguir gerenciar um momento de crise. Uma das grandes oportunidades que existe hoje em dia para quem é consultor é justamente na questão de elaboração de documentações padrões para lidar com a pandemia da Covid-19. Você tem pegado alguns serviços, como elaboração de plano de contingência, revisão de protocolo, procedimento operacional padrão. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. Ricardo, a maioria das empresas estão passando assim, por uma fiscalização bem acirrada. Eu tinha um projeto para mim poder brincar muito na internet e mostrar bastante coisa, bastante situações, só que devido à Covid, eu até dei uma parada, porque muitas coisas aconteceram com essas empresas que são clientes nossos. O ramo odontológico, por exemplo, ela passou por uma situação, uma fiscalização tão grande que a gente teve que montar um procedimento de limpeza, de desinfecção, de informações por todo o ambiente, né? Então, nunca foi falado de EPI tanto quanto
está sendo falado nesse momento, não só na área odontológica, mas eu falo assim, em supermercados, onde os profissionais estão muito expostos, né, a todo mundo que está passando ali, né? Então, muitos mercados, até mesmo pelos próprios sindicatos, né? Os sindicatos também ajudaram muita gente nessa questão aí de desenvolver algumas medidas de segurança. Hoje, a maioria dos mercados que a gente atende, eles têm uma película como é que eu posso te dizer? Né? De proteção facial. Isso, uma proteção ali, uma proteção ali que entre o cliente e o colaborador, né? Assim, empresa frigorífica que a gente atende também, elas estão passando por uma situação e é muito complicado, cara, um acrílico, o Tech News aí falou, é verdade, é um acrílico, na verdade. E assim, na indústria, no frigorífico, por exemplo, a gente está passando uma situação assim, muito delicada. Eu sou até para te falar que, por ter o frio, por eles estarem expostos ao frio, então qualquer gripe, qualquer dor de cabeça, que isso já é comum para quem trabalha na área aí que envolve o frio. Então, qualquer sintoma é um alarme muito grande aí devido ao Covid. A gente tem vários funcionários que estão afastados por precaução, né? Então, assim, a gente faz ali um monitoramento ali de colocar uma pessoa responsável para poder aferir a temperatura na hora que está chegando na empresa. Caso a pessoa está com a temperatura mais elevada, a gente não permite que esse colaborador venha a entrar para o ambiente de trabalho junto com todo mundo. A gente manda ele para algum posto médico, algum pronto-socorro. Mas a gente também, ao mesmo tempo que a gente fala em mandar ele para um pronto-socorro, hoje eu estou tendo uma conversa diferente. Eu estou falando assim, cara, vai para sua casa, descansa, vê se vai ter algum sintoma a mais, para que você possa ir, porque senão a gente pode estar pegando alguém que só está com a gripe e colocando ele no maior foco, que é o hospital, que é o pronto-socorro. Então, até nisso, a gente luta com essa situação. É uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai contar isso aí para os nossos netos a respeito desse vírus aí, que vem fazendo muitas vítimas, né? É lamentável isso. Isso, eu trabalho em unidade hospitalar aqui em Fortaleza. Realmente foi, assim, profissionalmente o maior desafio que eu já tive. Eu sempre pautei a minha carreira profissional em etapas. Eu quis sempre trabalhar em todas as áreas para mim ser um profissional completo. Claro que ainda falta a área de petróleo, eu nunca trabalhei na área de petróleo, eu já prestei serviço, mas trabalhar em loco eu nunca trabalhei, mas já trabalhei em consultoria, trabalhei em construção civil, trabalhei em indústria, trabalhei em produção alimentícia, e recentemente, há 3 anos, eu trabalho em unidade hospitalar aqui em Fortaleza. E realmente foi um grande desafio, tá? Foi algo totalmente diferente do que a gente viu e a gente tem visto. Porque não é só o fator estrutural, é o fator psicológico. Hoje em dia, o principal fator de risco dentro das empresas, principalmente quem trabalha em ambiente hospitalar, é o fator psicológico. Não tem sido fácil você gerenciar a estrutura da cidade que é precária, as condições de saúde mínimas que não existem. A gente não tem suporte, a gente não tem estrutura no país para lidar com uma pandemia dessa. São muitas pessoas que morrem diariamente, muitas pessoas que adoecem diariamente, e o colaborador se afasta ou com suspeita de Covid, ou com Covid confirmado, ele liga dizendo, Ricardo, estou morrendo, me ajuda. Não consegui atendimento à unidade pública, eu estou com deficiência respiratória. Então, se você não tiver uma maturidade profissional para gerenciar essas dificuldades, você acaba psicologicamente ficando abalado. Uma das grandes coisas que eu sempre fiz, desde os meus primórdios na área de segurança do trabalho, é que eu não acho que as pessoas são descartáveis, tá? Alguns profissionais têm esse comportamento, ou algumas empresas propagam esse comportamento. Se o colaborador se acidenta, se ele se afasta, eu como profissional, eu como pessoa, eu tenho uma obrigação de ligar para aquele profissional para saber como é que ele está, se ele está precisando de alguma ajuda, como é que está o dia a dia, se tem se recuperado bem. Isso dá um sentimento de importância muito grande para o colaborador.
Então, eu sempre converso com alguns profissionais, eu oriento sempre a fazer isso. E principalmente nesse período de pandemia, é a fase em que a gente mais tem que demonstrar amor pelo próximo. A gente que trabalha com saúde e segurança do trabalho, ele é um aprendizado diário. Se você não está perto do seu colaborador para saber a necessidade, para saber o que ele está precisando no momento, fica impossível de você fazer isso. Então, aqui em Fortaleza, durante essa questão da pandemia da Covid-19, realmente é um desafio, tá? A gente, graças a Deus, a gente tem agora, recentemente, essa semana, a gente estava em sistema de lockdown, há mais de quase 2 meses, a cidade realmente parou, só estava funcionando aquilo, o serviço essencial, você só poderia sair de casa se realmente fosse por uma urgência, por uma emergência, e a gente tem tentado restabelecer agora, a partir dessa semana, voltar à rotina. Mas mesmo com tudo isso, a gente percebe aquele receio na cidade, aquele medo, aquele pânico, porque são informações que não são verídicas, né? Divergem bastante. Como é que você tem visto essa questão aí na sua cidade? Ricardo, é tudo muito novo, né, cara? É tudo muito novo essa questão. Eu até vou falar uma coisa aqui que eu acho que ninguém falou isso ainda, mas quando eu vejo as notícias aqui do meu estado falando a respeito de que agora tem 60% dos leitos ocupados, 75% dos leitos ocupados, cara, me deu uma aflição assim no coração, que eu falei assim, eu tenho que pegar esse negócio logo, porque tem leito disponível. Porque nós que somos da segurança do trabalho, a gente trabalha com prevenção. Então, assim, na minha extrema ignorância, viu, gente? Eu falei, cara, eu tenho que pegar esse negócio logo, porque tem leito. Daqui a pouco não vai ter leito, e aí nós estamos ferrados, pior ainda. Mas eu tenho certeza, cara, que a gente vai sair muito mais forte dessa. A gente nunca ouviu falar tanto de EPI, né? Tanto de equipamento de proteção individual. Eu acho que hoje as pessoas estão sentindo um pouquinho na pele do que o técnico de segurança passa. Principalmente quando você está dentro de um mercado onde é que uma pessoa não quer usar a máscara. E você vê as pessoas falando assim, faz favor de colocar a máscara. Né? Então, aí fala assim, agora vocês estão falando de equipamento de proteção individual, né? A gente está tendo meio que uma consultoria nacional aí, né? Todo mundo falando de EPI. Então, assim, lamentavelmente, a gente está vendo uma quantidade muito grande de pessoas que não suportam, né, a esse vírus, mas eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte dessa, Ricardo. Tenho certeza disso. Isso, até tenho certeza e tem muita esperança, né? Isso. Até questão também, né, Marcelo, de oportunidade para nós, né? O nosso trabalho nunca foi tão valorizado como está sendo agora. Eu digo isso que a gente vê nas mídias sociais, realmente, hoje em dia, a questão de segurança do trabalho, graças a Deus, depois de muito tempo de luta, eu acompanhei os primórdios da segurança no trabalho, muitas dificuldades no início, é isso? Você orientar um colaborador, você conseguir desenvolver uma política de saúde e segurança do trabalho dentro de uma empresa, realmente não é uma tarefa fácil, porque envolve pessoas, e quando envolve pessoas, os processos são lentos, é um trabalho de formiguinha, e o que a gente tem observado é que depois disso a gente vai mudar comportamentos. Tá? A gente está tendo uma reeducação profissional, coisas que nós, na maioria das vezes, ignoramos, deixamos de lado. O simples procedimento de colocar uma luva, de colocar uma máscara para fazer um procedimento, de ouvir com atenção o treinamento, uma orientação que o profissional de saúde e segurança está dando, com o intuito de lhe ajudar, com o intuito de lhe educar, para que você implemente práticas seguras no seu dia a dia. E com tudo isso, com toda essa situação, nós temos visto que o pessoal vai mudar, sim, de fato, o comportamento, que o ser humano vai, sim, ficar mais profissional. Isso é, de fato, uma grande oportunidade para nós que vivemos de segurança no trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo. A gente sabe que o mercado de consultoria ele é bastante divergente, né? Tem as consultorias que são, de fato, que fazem um trabalho bem feito, que realmente estão preocupadas com o bem-estar, mas também tem aquelas consultorias que o pessoal se aproveita para ganhar dinheiro, né? Oferecem péssimos serviços, né? Oferecem realmente ou realizam atividades que não trazem benefício nenhum para o colaborador, para o empregador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão da concorrência no mercado de consultor.
Ricardo, você falou uma coisa muito importante nessa questão, um pouco atrás na conversa, você falou a respeito, né, de você ter saído de uma empresa, que você fez um relatório de tantas coisas que estavam erradas nessa empresa e você preferiu se retirar da empresa porque você sabia que ali não ia dar seguimento algum, né? Eu já tive experiências, não de ter sido contratado, mas de ter sido solicitado para poder fazer um levantamento do que realmente precisava na empresa. A gente até documentou a empresa, a gente fez um PPRA, fez avaliações, mas o cronograma do PPRA, ele não tinha nenhum exercício, ninguém fazia nada com ele. Então, isso mudou muito a nossa visão de consultoria e prestador de serviço, que hoje eu não faço mais uma documentação para uma empresa onde a gente chega e vê que realmente não vai ser feito nada. Vamos ser sinceros. A gente não está em busca de chegar ali e ganhar dinheiro. Se o propósito fosse só ganhar dinheiro, a gente anunciava na internet que a gente faz PPRA para qualquer empresa, e não é bem assim. A gente começa a fazer um levantamento da empresa, você precisa de fazer o levantamento lá do Código Nacional de Atividade Econômica. Já teve situação, Ricardo, da empresa me solicitar um treinamento de trabalho em altura, e aí eu e um profissional da altura, né, no caso um alpinista industrial, que ia me assessorar nesse treinamento, e quando eu fui fazer, olha só um treinamento, quando eu fui fazer o levantamento do KENAI da empresa, a empresa não tinha nada de nenhuma atividade que envolvia aquele cara em altura. Então, muitas vezes, se aquele cara sofre um acidente e você não faz esse levantamento para você saber se aquela empresa é daquele ramo de atividade ou não, você é um irresponsável, né? Na hora que cai lá num futuro TAC, né, um termo de ajuste de conduta do Ministério aí, que é uma situação bem chata, então isso fica aquela situação... Poxa, como é que você não fez esse levantamento? Como é que você não sabe que essa empresa estava precisando disso? Né? Você deu um treinamento de uma situação que não tinha nada a ver com a situação. E aí, como é que você... né? Então, essas coisas que volto a falar do PDCA, que vem aí da ISO 45001, e hoje a gente está vendo isso ser abordado na NR1. Então, é a gente planejar aquilo, a gente executa. Se errou, gente... Olha só, é melhor, se você fizer errado, tudo bem, mas não deixe de fazer, faça alguma coisa para que você possa exercer sua atividade profissional da área da segurança. Com o tempo, eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito, justamente com o conselho que o Ricardo falou agora há pouco. Cara, a gente não pode deixar de se atualizar, a gente não pode deixar de buscar o que está acontecendo no mercado de trabalho, justamente para a gente obter essas informações. Muitas vezes, Ricardo, eu participo de grupos que eu fico calado ali, cara, um bom tempo, porque muitas vezes é só pessoas distribuindo muito documento, falando muita coisa, mas quando você vê alguns grupos, cara, que tem boas informações, que aborda bastante coisa, é isso que vale a pena, a gente tem que absorver o máximo, porque, cara, o que você aprende ali em uma situação, quando você menos espera, está lá em outra empresa que você vivenciou isso. A respeito só um detalhe, a respeito do Covid, antes de estourar na mídia, do jeito que estourou no Brasil, de falar dessas quarentenas, eu me assustei com a situação que foi o seguinte: eu moro na área portuária, eu moro no litoral capixaba, e eu fui visitar uma área portuária, eu atendo uma empresa de alpinismo industrial, e a gente foi acessar uma área, aquele guincho que fica pegando o container dentro do navio, a gente ia trocar uns cabos de aço ali no alto. E aí a gente foi fazer um acesso pelo navio ali, cara, para poder avaliar esse equipamento. Cara, o pessoal falou assim, bicho, não vai, porque tem alguns chineses lá e tem uma história aí de um vírus, então não é melhor não ir. Falei, mesmo, nem estava tão por dentro, cara, eu já tinha visto falar disso nessa embarcação, né? Mas quando foi umas 2, 3 semanas depois, começou a estourar, pedindo quarentena, pedindo tudo, e isso aí foi bem impactante.
Mas a consultoria em si, cara, a gente não pode cair nessa zona de conforto de forma alguma. Antes dessa live, Ricardo, eu fiz um levantamento aqui, ó, para a gente ver uma situação. Muitos fazem o curso de segurança do trabalho e não exercem a atividade. Gastam um bocado de dinheiro para fazer o curso. Hoje, se você quiser ser um empreendedor no Brasil, vamos dizer, vender pipoca. Se você entrar hoje no site da Lojas Americana, um carrinho de pipoca está R$ 3.170. E o cara, para poder trabalhar com consultoria em segurança do trabalho, ele só precisa de ser técnico. O cara é técnico e não faz. Eu não entendo, cara, eu não entendo isso. É sempre tipo assim, eu tenho que ter a minha carteira assinada. Eu sei que desde da Revolução Industrial no Brasil aí, a tendência é estuda que você vai entrar numa boa empresa, estuda que você vai... Ninguém nunca te falou assim, ó, estuda e lidera, estuda e abraça um projeto, estuda e faz um projeto seu acontecer, né? Então, essa é a questão. Quando a gente encontra um propósito, encontra o que ama, cara, não é nem na área da segurança, é em qualquer área que vocês estiverem exercendo. E se você viu que você não gosta de segurança do trabalho, gente, procure o que vocês amam, procure o que você gosta, porque se você fizer o que você gosta, você pode ter certeza que você nem vai trabalhar, você vai se divertir. E isso aí é o X da questão, né? Quando você faz algo que você gosta, cara, você vive bem com sua família, você vive bem com as pessoas que estão ao seu redor. É muito gratificante você fazer o que você gosta, independente da área. Isso. Uma coisa importante também, Marcelo, é a questão, o que é que diferencia você do outro, né? Durante o tempo que eu fui consultor em saúde e segurança do trabalho, eu nunca nunca fiz PPRA de avaliação de outra pessoa. Como é que eu fazia? De avaliação, eu fazia o meu documento. Se eu ia para aquela empresa, eu fazia a minha documentação. Eu realmente visitava a empresa. Eu conhecia todos os processos, eu conhecia a rotina dos colaboradores, eu dava sugestões para o empregador. Quando eu elaborava a documentação, eu voltava para apresentar para o empregador a documentação e qual era a obrigatoriedade, o que é que tinha que ser feito. E ali eu já vendia um outro serviço. Isso é questão de oportunidade. Tá me ouvindo bem? Tô. Eu imagino a quantidade de documento que você não pegou, que você olhou e você falou assim, pelo amor de Deus, quem fez esse negócio aqui? Você vê o cara trabalhando numa área lá com risco de ruído absurdo e um profissional vai lá com ruído pontual e marca lá, ó, aquela área tem... É muito absurdo, cara. Eu já cansei de ver isso também. O problema, Marcelo, é a questão do Ctrl-C, Ctrl-V que a maioria das pessoas fazem, entendeu? As pessoas, na maioria das vezes, não têm nem a noção da responsabilidade que estão assumindo quando assinam um PPRA, quando ministram um curso de formação de CIPA, um curso de brigada contra incêndio, qualquer que seja a área em saúde e segurança do trabalho. Você tem que ter essa noção. Você tem que, de fato, conhecer o que você está elaborando, qual é a legislação, para caso o empregador lhe questione alguma coisa, ou a empresa, você tenha como apresentar, olha, tem que ser feito, por que eu tenho que fazer um PPRA? Olha, você tem que fazer um PPRA por causa disso, disso, disso. Se você estuda, se você conhece, se você sabe como apresentar esse serviço para o empregador, você não fica desempregado, então você não perde cliente, tá? Então eu fazia muito isso. Se uma empresa X do Maranhão me contratava para me fazer uma documentação, ou quando eu ia entregar essa documentação, eu apresentava para os principais gestores, para os principais encarregados, apresentava o cronograma do PPRA, olha, no dia tal você tem que treinar, curso de formação de CIPA, mas eu não tenho um técnico. Eu posso fazer esse serviço. Eu posso fazer o treinamento de comissão de CIPA. Aí você tem que treinar a brigada contra incêndio. Não, mas eu não tenho um assessor técnico. Eu sou assessor técnico de brigada contra incêndio, eu posso lhe vender um serviço, eu posso ser responsável pela sua brigada contra incêndio, eu posso treinar. Então, isso é oportunidade, é você conseguir evidenciar tudo isso através de uma visita simples. Você tem que criar relacionamentos com as empresas, você tem que criar marcas, eu sempre falo isso. Você que trabalha com segurança no trabalho, ou que vende algum serviço, você tem que criar uma marca, que é para toda vida que alguém pensar no seu ramo, lembrar de você. Isso eu vejo muita carência no mercado de trabalho. Ô, Ricardo, eu tô vendo aqui, ó, tem um amigo meu de Belo Horizonte, cara, o Felipe, é meu amigo, meu irmão, que está presente aqui na live, e ele falando aqui, né, que ele está na engenharia,
Felipe quase me levou para trabalhar lá no Pará, né? Uma vez eu ia trabalhar lá numa construção lá no Pará, mas aí acabou que eu não fui, não. E ele está falando uma situação aqui que justamente condiz com o que você diz. Ele está falando assim, ó, que muitas vezes o técnico é conhecido como um mala, né? Chegou o cara ali, ó. Porque, cara, na maioria das vezes, Ricardo, a gente chega como profissional da segurança do trabalho numa empresa e quando passou um profissional por ali, que muitas vezes ele pensou que ele fosse alguma autoridade, né? Vamos dizer assim, ele esqueceu que... Eu vou até falar uma coisa aqui, gente. É muito nítido. Deus deu a gente duas orelhas, cara, 2 ouvidos, para a gente ouvir mais do que falar. A gente tem que ouvir mais profissionais da área de segurança. A gente escuta muito mais, a gente deve escutar muito mais do que falar. Então, isso que você está falando, cara, é primordial você chegar numa empresa e vivenciar o que o colaborador está vivendo, conversar com ele, ter esse relacionamento com ele, porque, cara, a gente, como profissional da área da segurança do trabalho em consultoria, não é que a gente entra dentro de tudo quanto é empresa que a gente sabe tudo, não. É um desafio muito maior porque a gente está entrando dentro de uma área nova muitas vezes que a gente nunca nem entrou. Então, se a gente não cola naquele colaborador ali e vai abordando ele com algumas histórias, com alguns temas, algumas situações, tudo através de um bate-papo, né? Para ele mesmo te falar, pô, cara, ó, eu tô trabalhando aqui, tem uma peça ali no alto pendurada, que ela corre o risco de cair em mim, eu fico agoniado aqui trabalhando. Então, quando você sai para a área e faz um relatório do que você ouviu, você sai dali praticamente com o seu serviço pronto, né? Assim, de início, de partida, o que você levantou dentro da área ali. Então, se você não escutar muito o colaborador, você vai fazer situações que você pode prejudicar esse colaborador lá no PPP dele, lá na hora que ele quiser aposentar lá, e você vai falar assim, pô, eu nem avaliei da forma que deveria avaliar, e quando você não avalia do jeito certo, você prejudica ele na aposentadoria dele, vamos dizer assim, né? Caso ele esteja em um local insalubre, né? Ou periculoso. Então, a gente tem que chegar dentro de uma empresa com muita humildade, cara. É muita humildade. Eu jamais vou chegar dentro de uma empresa e vou falar assim, ó, eu sou dono de uma empresa ali de consultoria, tem alguns profissionais que trabalham comigo e eu vim aqui fazer uma visita. Pelo contrário, eu trabalho em uma empresa de consultoria e eu vim aqui para mim poder tentar melhorar o seu ambiente. Então me ajuda, porque eu quero tentar te ajudar o máximo possível, cara. O que está precisando? Você não recebe EPI? Você nunca teve treinamento? O que acontece? Eu não vou falar que foi você que me falou, cara. Eu só preciso de ter informações para que eu melhore o seu ambiente de trabalho. É uma coisa lógica. A gente não precisa de entender e saber todas as normas de segurança do trabalho. Eu vejo a segurança do trabalho como uma coisa muito lógica, cara. A gente precisa de ouvir o cara, analisar através do que o cara fala pra gente, porque muitas vezes o cara fala assim, você está fazendo uma avaliação de ruído aqui, mas eu trabalho aqui na parte da manhã, na parte da tarde eu trabalho lá naquele outro lugar lá. Quando você menos espera, o cara faz até um abastecimento de um caminhão. Não é verdade? E aí que a gente, aquele gancho de informações que você tem, que você fala, pô, NR20, cara. Esse cara tá mexendo com um produto inflamável. Essa empresa precisa de NR20. Aí já entra outra venda, né, não, Ricardo? Isso, já entra outra situação. É aquela questão de conseguir identificar oportunidades, né, Marcelo? Vou comentar aqui o seguinte, ó, como técnico civil, converso muito com os colaboradores, muitos têm medo de negar certo tipo de atividade, com medo de ser demitido. Sempre falo nas minhas obras antes de fazer qualquer atividade. Eu sempre fui muito próximo, entendeu, Marcelo, dos meus colaboradores. Eu conheço cada um. Hoje em dia, na unidade hospitalar onde eu trabalho, a gente tem 420 funcionários. Conheço todos eles por nome, tá? Se você está próximo do seu colaborador, se você conversa, ele mais do que ninguém sabe quais são as necessidades do dia a dia. Então, nós lembramos que nós estamos a serviço do colaborador. Ele é o motivo da gente estar dentro das organizações. Nós não somos o dono do mundo. Então, é tirar a bunda, é sair de dentro da sala do ar-condicionado e realmente ir para o campo para conversar,
para dialogar com as pessoas, para interagir com a pessoa, se você consegue formar vínculos com os seus colaboradores, o seu trabalho fica fácil demais, entendeu? Fica muito fácil. É muito fácil fazer segurança no trabalho. As pessoas é que complicam, entendeu? Porque o principal beneficiário, se você tem a proximidade, se ele lhe respeita, se ele lhe admira, se ele tem confiança no seu trabalho, você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue implementar uma política de saúde e segurança do trabalho, você consegue ter uma brigada de incêndio eficiente, você consegue ter uma CIPA, uma comissão interna de prevenção de trabalho completamente atuante, que realmente ajude nos processos, na divulgação de políticas de SST. Então fica muito fácil, se você está próximo, se você tem esse espaço, tem esse diálogo com o seu colaborador, as coisas são muito fáceis de serem feitas. O problema é que as pessoas gostam de dificultar. A gente já está quase acabando, a gente já está com, falta 5 minutos, mais ou menos, para acabar a nossa live. Realmente o bate-papo está muito legal. Pena que a gente teve algum problema de conexão no início, mas a gente vai dar continuidade. Uma coisa que eu queria que você falasse, Marcelo, é em relação, para a gente já está quase encerrando aqui, é sobre quais são as vantagens de ser consultor em segurança no trabalho. Ó, eu vou te falar isso, mas eu tô vendo aqui o Alas Pereira falando, né? Muitas vezes você procura saber algumas particularidades, né, da família, time de futebol, fica muito mais fácil você abordar ele no dia a dia. Porque, Ricardo, você tendo esse contato direto, em um dia, vamos dar um exemplo, amanhã, quando você estiver cumprimentando todo mundo, dependendo da forma que ele te cumprimenta, você já vê que ele não está bem. Você evita um acidente pelo fato de você identificar que aquele cara não está bem. Isso. Um fator importante, Marcelo, eu trabalho em um hospital psiquiátrico aqui em Fortaleza. Então, hoje em dia, as doenças ocupacionais que mais afastam do trabalho são depressão. Depressão, ideia suicida, isso aí é notório, isso aí. E se você não está próximo do seu colaborador, você não consegue identificar isso. Tá? A pessoa todo dia passa por você, bom dia, Ricardo, e aí, tudo bem? De um dia para o outro, a pessoa passa, não fala, tem algo errado. Então, você, como profissional, você tem que ter essa percepção. É o lado humano, é o lado psicológico. Eu digo que nós somos várias profissões e um só. Nós somos super-herói para a maioria das pessoas. As pessoas confiam em você. As pessoas, se você está próximo das pessoas, elas procuram conversar com você para lhe falar sobre a vida pessoal, para lhe falar sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos. Eu acho muito pouco você passar o dia com uma pessoa e você só saber o nome dela. Principalmente para quem trabalha com segurança no trabalho. Ah, é verdade, é verdade. Ó, o Esdra acabou de chegar aí. Boa noite, viu, Esdra? Mas, Ricardo, as vantagens que eu vejo, assim, as vantagens da área da segurança do trabalho, assim, em consultoria, cara, eu consegui trabalhar em muitas áreas que eu nunca nem imaginava. Eu vou falar uma situação aqui que é o seguinte: eu não vivo segurança do trabalho porque há um tempo eu sofri um acidente. É só um detalhe rapidinho. Eu almejava muito entrar numa embarcação, trabalhar, fazer um trabalho offshore, e eu não tinha um PCMSO bacana, o meu exame não dava legal para eu acessar como funcionário, a empresa não iria contratar. Eu tenho uma lesão na minha perna direita devido a um acidente de moto, eu puxo um pouco da minha perna. E quando eu, como prestador de serviço, eu consegui acessar aquela área, fazer uma inspeção dentro daquela área. E aí eu fiquei 8 dias dentro da embarcação, aquilo foi a maior realização de sonho da minha vida. Então, assim, hoje eu já acesso essa área com mais facilidade, acaba que os profissionais de lá já sabem que eu tenho um problema na perna, ninguém não fala mais nada. Então, assim, isso é muito gratificante, cara. Eu tive uma oportunidade muito grande de conhecer várias áreas, sem contar, assim, os benefícios que eu consegui através dos resultados. Hoje minha esposa é engenheira de segurança do trabalho, justamente por eu ter entrado na área e falado, entra nessa área, você é melhor de cálculo do que eu sou mais empreendedor, faz cálculo, faz engenharia, faz alguma coisa. Então isso aí são os resultados do trabalho em consultoria. Eu tenho certeza que eu não tenho nada contra quem trabalha hoje no regime CLT, mas se eu tivesse trabalhado esse tempo inteiro no regime CLT, eu não teria conseguido realizar muitas coisas na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, assim,
é uma área muito boa, muito grande, que vale a pena. Agradeço muito, Ricardo, por estar na sua live. Quem não me conhece, entra lá no meu Instagram, TST Brasil. Valeu, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus aí, todos vocês. Ricardo, Obrigado. um forte abraço, viu, meu querido? Obrigado, Marcelo. Grande abraço, tá? E quem quiser me seguir, é só seguir @Ricardo Andrade, EP. Grande abraço, até a próxima. Obrigado. Valeu, meu irmão.